Boa tarde a todos e todas. Eu sou Ismael Mendonça e estou aqui com meus companheiros Silon e Alexandre Cerveira, iniciando uma nova caminhada, um novo programa aqui na Vale TV que se chama Estação Zona Norte. Eu sou educador, ativista social, fui conselheiro tutelar, vereador suplente aqui na cidade e atualmente, além do trabalho social no Arroio da Manteiga, junto à paróquia São João Batista, a ONG Trilha Cidadã e o CEPA, também atuo no Poder Executivo com uma assessoria do gabinete do prefeito. Mas hoje estamos aqui num outro papel, que é poder falar da nossa Zona Norte, desde a sua história, até a atualidade, o que faz a Zona Norte, produz em termos econômicos, sociais, culturais. Então, uma boa tarde, sejam todos bem-vindos a esse nosso novo programa. Boa tarde, Silon. Boa tarde, Ismael. Boa tarde, Cerveira. Então, é com muita alegria que estamos aqui iniciando este novo projeto, Projeto que a gente batizou ele como Estação Zona Norte. Eu sou, então, José Silon, conhecido como Zezinho. Se falar da Charlau, lá do Beco, conhecido como Zezé. Então, é muito importante este momento. Eu, como pai de família, casado com a Simone, pai do José Eduardo, da Ana Carolina, estou na direção de uma escola estadual, mas faço também um trabalho junto à Fundação INH, no Incompany, com empresários, com empresas que hoje apoiam tanto a educação, mas também o mercado de trabalho. Sou filho da Charlau, Não nasci na Charlau porque não tem hospital na Zona Norte de São Leopoldo, nasci em Novo Hamburgo. E a ideia desse programa é dar maior visibilidade à Zona Norte. Sempre foi um sonho nosso, Então agora a gente quer trazer durante esses nossos encontros aqui, de sextas-feiras à tarde, às 18 horas, a comunidade da Zona Norte. Então, acredito que vamos aí trazer muito conteúdo, muita história e muita gente que quer ter essa visibilidade da importância do local onde mora, Então, quem mora na Charlau, quem mora na Zona Norte, vamos falar assim, a Zona Norte como um todo, será bem representado aqui por todos que serão convidados. E está conosco também aqui, vai ajudar a conduzir, além do Silon, o professor Alexandre Cerveira, que também é da Zona Norte, e vai poder nos ajudar bastante aí nesse debate da história da Zona Norte, nessa dinâmica também econômica, Boa tarde, Alexandre Cerveira. Boa tarde, Ismael. Boa tarde, Silon. Boa tarde a todo mundo que está em casa. É um prazer estar aqui. É um desafio para a gente, Nós que somos aí da Zona Norte. Então, eu sou o Cerveira, Alexandre Cerveira, sou professor na Faculdade NH, também na Educação Básica. Também, junto com o Silon, coordeno aí o projeto Incompany, que é um trabalho, como ele disse, ligado à educação, ligado a recursos humanos, ligado à diversidade, um trabalho que a gente realiza aí pelo Brasil. E também, sou marido da Ciane, sou pai da Manuela, nesse momento aí há alguns anos morador da Charlau, já morei no Parque Sinuelo, já morei na Vila Brasília, já morei no centro da Campina, ali perto do antigo Big Lanche, ali com 15 anos eu vim morar ali, saía de manhã, dia de chuva, tinha que tirar os tênis, arregaçar as calças até o joelho, porque alagava tudo, agora não alaga mais, isso é muito bom. E a ideia é poder contribuir um pouco, como diz o Ismael, nessas discussões sobre a história, uma história que o Silon também conhece muito, todo o trabalho dele de pesquisa, de trazer para ir além daquela história de São Leopoldo mais conhecida, que é a história mais tradicional da imigração. São Leopoldo é uma cidade que é feita a múltiplas mãos, o papel da imigração foi importante, mas a gente vai falar disso depois, O papel da migração foi tão ou mais importante, E a Zona Norte é um espaço que acolheu pessoas de vários lugares do Rio Grande do Sul e também do Brasil,
Eu acho que nós podemos começar daí, né? Como nasceu a Zona Norte, porque nós temos muito presente a história de como nasceu São Leopoldo, a partir da feitoria, né? Enfim, e alguns outros bairros, mas a Zona Norte, né? Nós estamos falando aqui da Zona Norte do Rio em direção a Novo Hamburgo, né? Aí nós não estamos fazendo aquela separação norte-nordeste, norte 1, norte 2. Para nós o Rio para lá é a Zona Norte, por afetividade, né? Enfim, e pela sua relação histórica, política. Como é que nasce a Zona Norte da cidade? Então, assim, a gente tem um primeiro movimento que é o movimento da chegada dos imigrantes, esse mais tradicional que se liga ao modelo de São Leopoldo, né? Onde tu recebe aí as primeiras famílias alemãs que ganham terras na região, a mais conhecida, a sede da fazenda ainda se mantém, que é a família Scharlau, e outras famílias de origem alemã que se instalam ali no que hoje é o núcleo mais próximo da Scharlau. Mas a Zona Norte que nós conhecemos hoje, né, que tem esse impacto na cidade, ela é a partir aí dos anos 50, final dos 40, né, quando toda a região começa a se industrializar. Esse processo ele vai se dar São Leopoldo e Novo Hamburgo, né, fortemente, e começam a vir migrantes, né? Eu não venho nos anos 50, né? Eu venho no final dos anos 80, mas eu venho de São Sebastião do Caí. Então, hoje, dentro da Zona Norte, tu tem, assim, representantes de cidades de praticamente o Rio Grande do Sul inteiro. Pessoas de Santa Catarina, Paraná também, que migraram para a Zona Norte e que vieram em busca de trabalho. Então, é uma característica muito interessante, né? São pessoas que, num primeiro momento, vão se empregar nos atacados que tinham na Scharlau, vão se empregar nas pequenas indústrias, depois o calçado vai começar a crescer, a gente vai ter curtume perto da Zona Norte, a gente vai ter uma série de metalúrgicas pequenas também que vão se desenvolvendo. E como tu disseste, né, a nossa diferenciação de Zona Norte ela não é geográfica, né, estrito senso, mas ela é uma... Eu gostei da expressão afetiva, né, acho que ela é boa, né? A gente poderia dizer que ela é cultural, política, né? Quem está do lado do Rio, né, para Novo Hamburgo, tem uma identidade. Aí o Campo do Silon, né, acho que ele pode falar um pouco disso, mas tem uma identidade de Zona Norte. Para quem não é da região, tende a chamar meio que tudo de Scharlau, né? Scharlau eu acho que é um pouco assim o ponto, né? Esses dias eu estava dando aula e meus alunos da faculdade me pediram para mostrar o que era Scharlau, porque eles só sabiam que tinha um viaduto e que o trânsito parava ali. E aí eu abri o Google Earth e mostrei um pouco do tamanho da Scharlau, né? E aí eles foram se encontrando. Nossa, mas até Portão é Zona Norte, né? Praticamente faz fronteira. Então eles ficaram muito agradecidos porque agora Scharlau não era mais uma entidade do mal que trancava o trânsito, mas era parte da Zona Norte como um todo. E é muito interessante que essa identidade, de certa forma, ela se constrói num preconceito, né? Que é o preconceito de quem mora do Rio para lá com quem mora do Rio para o lado de Novo Hamburgo. Então, é o vileiro, né? É o cara que não é do centro, que não é do Morro do Espelho, que não é do Fião, né? Áureos tempos do Fião, né? Onde a elite morava no Fião. Então, eu acho que é um pouco isso, assim. Acho que esse período da Zona Norte, que vai dos anos 50 até a atualidade, é um período onde a gente muito provavelmente vai se fixar mais, porque é uma história que está por ser contada, né? O Silon contou uma parte dela no mestrado, no doutorado dele, aparece no pós-doc dele também, e há muito mais, né, a ser escrito, há muita gente a ser ouvida. Esse é um dos papéis que a gente quer fazer. Para corroborar assim, com a fala do Cerveira, Ismael, é interessante quando vocês trazem essa questão afetiva da Zona Norte, mas dentro da própria Zona Norte, e eu acho que isso também pegou muito forte na cidade, também houve uma divisão, né? A divisão da Zona Norte, Scharlau-Campina. Então, os meus pais vêm final da década de 60, e é interessante registrar isso. Quando nós fizemos aquele programa na estação São Leopoldo aqui, né, que na verdade foi um petit para a gente se animar aí, criar esse programa, né, muitas pessoas, né, entre elas o meu irmão, mais velho, o Beto,
ele disse assim, bah, que interessante que vocês falam, mas tem recortes nas falas de vocês, né? Aí eu até disse para ele, sim, são recortes, porque a gente viveu essa parte, então a gente traz aquele recorte, até aquele recorte mais afetivo, né, que é o que fica na nossa memória. O Cerveira pode explicar um pouquinho assim sobre memória histórica. Mas aí ele complementou muitas das nossas falas, até tu, Ismael, até do próprio Cerveira, e eu disse para ele, a ideia do programa é essa, né? É a gente trazer pessoas, né, de diversas áreas, né, que vivem, desde o empresário até aquele que já está aposentado em casa, mas que também, né, construiu essa parte afetiva da Charlau. Mas eu quero reportar essa divisão, né, porque os meus pais, eles vêm para Charlau, então Charlau mesmo, e ali na Charlau tem a Charlau Alta e a Charlau Baixa, né? A Charlau Alta é da RS 240 para cima, atrás da igreja Nossa Senhora Aparecida, e a Baixa é ali para trás do União, né? Até a Vila Glória. Até a Vila Glória ali, Jardim Viaduto, depois é Campina. Então também se faz essa divisão. E o interessante é que uma das minhas hipóteses, né, para o comércio não ser tão, ter um sucesso tão grande na Charlau, é que o charlauense com poder aquisitivo maior, ele vem comprar no centro, né? Ele não compra ali, né, no próprio comércio da região ali. E essa questão afetiva é muito forte também, porque quando falava que se a gente morava na Charlau, eles perguntavam, né? Tu mora do lado de cima da RS 240, né? Ou do lado de baixo, ou seja, a Charlau Alta ou a Charlau Baixa. E quando falava em Zona Norte, a parte da Campina não se via, né? Parece que a Campina ficava num limbo, assim, né? Então, essa parte afetiva, essa parte histórica, eu acho que vai contribuir muito para a construção de uma identidade da Zona Norte, né? Que, como tu falou antes aqui, né, Ismael, temos a região Nordeste, né? Que tu vem dela, que é o Rio dos Sinos, que muitas histórias, apesar de ser o mais novo aqui, tu também ouviu, né, dos teus familiares que chegam ali, né? Sem dúvida. E eu falava dessa questão afetiva também, Silon. Nós temos algo que nos uniu, né? Eu não sei se teve um episódio antes, Alexandre, mas eu lembro da gente ter se conhecido numa escola Padre Orestes, uma escola de formação que o Silon te convidou para tu falar na escola Padre Orestes, que nós organizamos juntos, né, Silon? Era eu, o Silon e o Padre Edinho, lá da paróquia São João Batista. E tem uma história aí do Padre Orestes, que eu acho que ajudou bastante a construir esse laço da Zona Norte, né? Nordeste, porque ele era pároco. Ele veio no início da década de 80, né? E ele fez esse laço da Nordeste, porque a paróquia Rio dos Sinos era Rio dos Sinos, Brás, Santos Dumont, Campina, Arroio da Manteiga. E não pegava a Charlau, né? A Charlau era outra paróquia. E essa turma toda, Arroio da Manteiga, Campina e Rio dos Sinos, Brás, acabou se aproximando e tendo uma relação. E aí se desdobraram vários acontecimentos da cidade, da política, né? Criaram várias lideranças, enfim, que eu acho que tu poderia, inclusive, hoje, né, dar um pitaco, vamos assim, falar um pouco sobre. E depois nós precisamos fazer um programa especial disso, né? Claro, não tem dúvida, né? Quando eu trabalho, tanto na minha graduação, né, a questão da Zona Norte, usando como tema, inclusive, né, práticas políticas e pastorais, né, de um agente social que foi o Padre Orestes Stragliotto, né? Mesmo sendo lá da Charlau, e é interessante quando tu fala na questão do Padre Orestes, né? O Padre Orestes, ele vem em 1982 para São Leopoldo, né? Se a gente olhar no mapa aqui, né, a gente vai atrás de nós, né? A gente vai ver que a cidade ela é dividida pelo Rio dos Sinos. E todos esses imigrantes que o Cerveira fala, que dá o boom do calçado na década de 70, início da década de 80, então eles vêm de todas as regiões do Rio Grande, mas também do Santa Catarina e Paraná, né? Nós temos ali a comunidade do Mauá, que são imigrantes
a maioria lá do Paraná, Brasília também, tem muita gente ali dessa região, mas quando o Orestes vem e ele chega nessa região, e a igreja, ela tem essa questão afetiva, né? O Orestes vem com uma proposta de uma rede de comunidades, que é o que nós temos hoje ainda lá no Arroio da Manteiga com o Padre Edinho lá com a paróquia São João Batista, né? O Orestes encontra aqui na região, na paróquia Santo Inácio, uma capela, né, que a gente chama de comunidade, que é a São Jorge, que antes, historicamente, era ligada à paróquia do centro dos jesuítas. Tanto que a São Jorge, ela é mais antiga, e ela fica lá na Campina, do que a Santo Inácio, né? A Santo Inácio, ela surge depois. Mas Orestes vem para ser pároco da Santo Inácio. E o Orestes, vendo ali muitas ocupações nessa região, né? Ali no Novo Sinos, o próprio prefeito, né? A Arivanazzi vem, nós temos ali outras famílias, a tua tia é dali também, né? Para aquela região ali do Novo Sinos, que é muito próximo do rio, a Laura e o Renato, um abraço para eles, eu sei que a Laura aí nos assiste, né? Então deixa um abraço para eles. Aquela região ali é uma região totalmente inundada, né? Até onde vai a inundação? Se pegar historicamente, eu acho que vai vir em falas, né? A enchente de 1965, ela chega lá onde eu moro, na Charlau, né? Onde é que eu moro na Charlau, né? Próximo onde o Cerveira mora hoje, na rua Santa Catarina. Antigamente ali tinha o Saco Plástico, né? Uma empresa muito antiga ali. Naquela região, já em 65 chega uma enchente ali, né? Foi uma das grandes... Arroio, será? Por causa do arroio. Arroio cerquinha. O arroio, e é uma região muito plana, né? E foi uma das grandes enchentes que vem na verdade, a água vem pela Santos Dumont. A BR-116 não era duplicada. Que ano foi isso? Isso foi em 1965, a primeira enchente. Mas lembrar que tem alguns arroios que estão enterrados na Charlau, isso pouca gente sabe, né? Embaixo da Thomas Edison tu tem um arroio, né? Ali na própria Santa Catarina tu tem um arroio embaixo, que foram canalizados com o tempo, né? Nos anos 60 provavelmente ainda eram abertos. Né? E interessante saber, porque olha o que é o recorte de memória quando eu falo, né? O supermercado Unidão pegou fogo ali na década final, acho, de 70, não sei exatamente, vai vir algum convidado para falar. E na frente da nossa casa, na rua Santa Catarina, eu lembro que tinha um valão muito grande, né? E ele era tão grande que as latinhas ali de creme de leite passavam pelo arroio, porque estava pegando fogo no mercado, né? Só para dizer, era um valão muito grande, que eu imagino ali, né? Que foi enterrado. Mas retomando, né, essa questão da década de 80, então, do Orestes, que chega aqui em 82, ele recebe essas duas comunidades que são Campina e Rio dos Sinos. E ele cria o entorno, né, e eu tenho um desenho muito bonito que eu faço lá no meu mestrado, ele cria ao entorno em 7 anos, né, até de 82 até 89, ele cria 15 comunidades. Ligando pequenas capelinhas, né, construídas pelas mãos dos moradores, com alguma ajuda do exterior, mas, né, pouca ajuda, mas suficiente para criarem pequenos centros comunitários, né? E o mais interessante, né, ele também traz os evangélicos juntos, os luteranos, né? Tanto que se cria na cidade de São Leopoldo, em 1985, se constrói a primeira comunidade católica luterana, que fica na Vila Leite. Um espaço ecumênico, criado, né, pelo pastor Bertold Weber, né, e o Orestes Stragliotto. E daí vem aonde... Dois ícones, né? Dois ícones. E daí vem aonde o Ismael também deixa assim para mim falar. O Padre Orestes faz uma rede muito boa com o Padre Paulo de Charlau, né? O falecido Padre Paulo de Charlau, né? E que começa então a fazer formações, né? Eu falava no encontro de formação aspirantes ao diaconato
em que a primeira escola diaconal da Igreja Católica é criada pelo Padre Orestes no CEPA, e aonde traz homens, né, da Charlau, né, candidatos da Charlau e da Campina. Então começa a se dar uma afetividade nessa parte mais religiosa, né? E que nesse meio tempo, e daí o Cerveira eu acho que pode falar também tem um movimento nessa época político de emancipação, né, Cerveira? Sim. Os anos 80, né, são os anos que a gente tem a criação de muitas pequenas cidades no Rio Grande do Sul, né? 80 até início ali dos 90 estão se organizando. Então, assim, cidades como, por exemplo, aqui na região, né, vão se tornar independentes. Presidente Lucena, Linha Nova, Lindolfo Collor, isso tudo é dessa época, né, lá na região de São Sebastião do Caí, Capela de Santana, Pareci, né, isso tudo se emancipa, Harmonia, Bom Princípio um pouco antes. E a Charlau faz esse movimento, né? Ela tenta, e todo mundo acreditava muito que ela se tornaria uma cidade, porque ela era muito pujante naquele momento, né? Tinha indústria de calçados, tinha metalúrgica, tinha atacado, supermercado, né? Mas aí tem um movimento que vocês falam que é muito interessante, que é essa divisão da própria Zona Norte, né? Porque o entorno, especialmente a Campina, ela não se percebe parte da Charlau. E aí se cria uma divisão. E aí a Campina vai fazer a luta pelo não, né? Não quer se separar de São Leopoldo. Porque a Campina vive, nesse momento, naquela época, uma situação de dupla periferia. Ela é periferia de São Leopoldo, mas ela também é periferia da Charlau. E a Charlau não acolhe a Campina de modo geral. Tanto que até hoje não é tão comum, agora está mudando um pouco, mas que o morador da Campina fosse comprar na Charlau, por exemplo. Às vezes ele vai num cartório lá no centro da cidade, mas não vai na Charlau. Ele não se sente, parece que o antigos trilhos, né, sim, que é ali a avenida hoje, que aquilo ali fosse uma espécie de fronteira invisível que impedia. Hoje tu tem aluno da Charlau no Sagrado Coração, no Divino Mestre, que são escolas privadas ali da Charlau, né? Mas a Charlau era muito pujante, tanto que eu estou citando duas escolas privadas aqui, uma das irmãs ficava na Charlau Alta, né? E o Divino Mestre dos luteranos ficava na Charlau Baixa. Então você tem duas escolas privadas num bairro, né, porque era um bairro pujante economicamente. Então a Campina, eu acho que o Padre Orestes de alguma forma se envolve nesse movimento também, diz não, para nós não é interessante, né? Então ser periferia, então você periferia de São Leopoldo e não da Charlau, né? Então esse é um movimento que a Zona Norte como um todo, Charlau e as outras, né, vilas, como a gente chama, elas viveram duplamente, né, que é ser periferia de São Leopoldo e da Charlau. Hoje, claro que a situação se inverte muito, né? A Campina se torna um centro econômico na Zona Norte, tanto do comércio, né, quanto de pequenas empresas e até algumas maiores, mas aí até os anos 90, 2000, a Charlau era quem puxava, né, a economia. Hoje a Charlau virou um grande centro de serviços, assim, né? Tem os atacados, tem toda a parte de bancos, tudo isso. Mas a impressão que a gente tem é que essa conexão ainda não é tão boa quanto poderia, né? Nós temos aí um campo vasto, né? E acho, inclusive, que depois do intervalo, nós vamos fazer um breve intervalo aqui, nós podemos falar um pouco da vocação econômica da Zona Norte, podemos falar disso, e também, Silon, nós podemos falar um pouco dessa questão social, né? Da Zona Norte, projetos, ações que acontecem na Zona Norte da cidade, que eu acho que são importantes, que a gente possa dar um pequeno, né, falar um pouquinho de cada um, que é uma provocação para os nossos próximos programas, tá bem? Então já voltamos. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peça dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Voltamos então com Estação Zona Norte, esse programa que está estreando hoje,
nós falamos sobre várias coisas da história, são pequenos, né, vamos dizer assim, elementos dessa grande história da Zona Norte. E vamos retomar aqui agora com o Cerveira sobre essa questão da vocação econômica da Zona Norte. Ele estava falando ali dos atacados, né, do atacarejo da Charlau. O que mais que a gente pode falar sobre a vocação econômica da Zona Norte, Cerveira? Então, até um tema que o Silon depois vai trazer, que é a questão da enchente, ele vai aprofundar um pouco, mas as grandes enchentes na Charlau, elas limitavam um pouco a ação econômica na Charlau. Então, quando uma indústria vinha, quando um grande comércio vinha, ele tinha que escolher onde ele ia, porque senão todo ano ele ia ser inundado, às vezes 2, 3 vezes. Então, isso fez com que áreas, por exemplo, como o Novo Sinos, que vocês citaram, né, não tivesse, de modo geral, grandes empreendimentos. Esses empreendimentos geralmente se localizavam próximo às rodovias, né, a BR-116 e a 240 ali, né? Então, tem uma vocação muito grande de atacado na Charlau, né? Alguns dos primeiros empreendimentos econômicos da Charlau são atacados, né? São famosos atacados. E hoje não se perdeu essa identidade. É muito interessante que tem 2 identidades para quem é de fora da Charlau, que é motel e atacado, né? Quem é de fora da Charlau sabe que a região é composta por muitos motéis e por muitos atacados. Os motéis têm uma explicação interessante porque a legislação de Novo Hamburgo proibia motéis no centro da cidade. Então, acabava que isso acabava, né, se juntando tudo perto de Novo Hamburgo, que era Charlau. Mas os atacados hoje, por exemplo, São Leopoldo, na região da Zona Norte, tem uma concentração enorme de atacados e os famosos agora atacarejos, né, onde tanto tu pode comprar no varejo quanto no atacado, desde joias, lingerie, roupa, brinquedo, todo esse tipo de decoração, mas também a gente está na Zona Norte com 2 grandes atacados de alimentação, né, que é o próprio Atacadão e o Macromix, que são muito grandes e que estão localizados, um do lado de cada BR, o outro do outro lado lá, que é Santos Dumont já, né, que é o Atacadão. Historicamente, a Charlau vai ter, e a Zona Norte vai ter, metalúrgicas, algumas muito antigas, né, a Dover, por exemplo, que depois acabou fechando, hoje até aquela italiana, Metalwork, acabou comprando, italiana, né. A gente teve ali, historicamente, importantes fábricas de calçado, né, a rede de calçados Glória, né, que foi importante, chegou a ter acho que 2 ou 3 fábricas na Zona Norte, tinha uma ali bem pertinho da Igreja Católica da Charlau, tinha uma outra na Vila Glória, né, onde provavelmente surgiu a indústria, né. A gente teve a São Léo ali, da qual o Silon inclusive foi proprietário, né. A gente teve ali uma série de outras empresas de calçados, e nisso, muito interessante, que a Charlau, de certa forma, ela é uma zona que tanto ela atendeu Novo Hamburgo quanto São Leopoldo. Então, a Zona Norte, ela tinha, por exemplo, muito mais fábricas de calçado do que São Leopoldo. São Leopoldo pós-Rio, né? Centro e Zona Leste e Sul, né? E a Zona Norte foi uma área, então, de muito ateliê. O pessoal fazia muito enfiadinho, muita trança, muito macramê. Tem, né? Ainda tem essa cultura. Ainda tem essa necessidade. Isso. Fábrica de borracha, né? Tu trabalhou na Czarina, né? Eu trabalhei na Czarina, do lado da Czarina tinha a Alpargatas, as 2 juntas chegava a ter quase 2.000 funcionários, né? Tinha que largar uma diferença de horário, porque senão tu não conseguia passar na lateral, né? A greve ali dos anos 90, eles fecham a BR, é feito um fandango no meio da BR-116 durante a greve, porque junta a Czarina e a Alpargatas. Tinha Mirage, enfim, tinha uma série de outras fábricas, mas também tinha algumas metalúrgicas. Certamente deve se identificar, né, com essa história, pessoas que nasceram ou vieram crianças, né, para cá, enfim, ou adultos também, porque tu falou aqui de empresas que a minha família trabalhou, né, e amigos, enfim, muitos conhecidos. Certamente quem está assistindo nós aqui deve estar se identificando com isso. Eu trabalhei, meu pai trabalhou, minha mãe, meu tio trabalhou nessas empresas, né? Porque eram empresas muito grandes mesmo, né? Exatamente. O próprio prefeito Arivanazzi, se eu não estou enganado, trabalhou na Czarina, né? Se eu não estou enganado, né? Família da minha esposa também, né? O seu Amaro, a Dona Ana, todo mundo trabalhou. Região ali da Vila Brasília, muita gente, de manhã, muita bicicleta, né? Ia para aquela região.
Então, é uma tradição, é muito interessante, porque a Zona Norte ela tinha uma presença industrial muito forte. Nós tínhamos aqui Weiman, Borbonite, Isso, Corrente. Corrente, que depois a Gerdau compra, né? O próprio presidente do SEMAI, o Nestor, acho que não sei se ainda é presidente ainda do SEMAI, trabalhou. Não, agora é o Jason. Mas acho que foi muito agora tempo, ele é né? presidente da Fundação Hospital Centenário. Ah, ok. Isso. Então, trabalhou ali, também foi do Sindicato da Borracha, né? Essa parte da metalurgia ali da fábrica de Corrente muito forte, a Weiman. O próprio Rio dos Sinos, né? Ele era um centro industrial, né? O Rio dos Sinos é uma história à parte, assim, acho que tu tem ali um contato até maior, mas vale a gente fazer uma historinha do Rio dos Sinos, assim, uma micro-história, porque tu tem grandes empresas que deixaram de existir, né? A própria Weiman ficou, a fachada foi preservada, acho que a prefeitura fez um acordo ali com a empresa que ocupou o espaço, né? A Borbonite, perdão, foi preservada a fachada, a Weiman acabou caindo, infelizmente. Mas então tem essa parte toda industrial. E isso que a gente falava antes dos atacados e que é um centro de comércio, especialmente a 240, né? É interessante que a gente brinca, quem é da Zona Norte, que a Charlau, a parte fora da 240, ela é meio amaldiçoada para o comércio. É muito difícil alguma coisa que dura, né? Agora os bancos foram para ali, então o banco é mais difícil de quebrar, né? Mas junto com o Macromix ali, você criou um novo espaço, perto do Sicredi, né? Tem ali uma pizzaria ali que, quando eles nos patrocinarem, a gente vai dizer o nome, né? Mas está se criando, agora está vindo farmácias grandes para ali, está se construindo uma nova, que a gente também vai dizer o nome depois. Mas então eu acho que esse espaço é um espaço economicamente muito ativo desde muito tempo. Tu falava de duas coisas interessantes, a ideia é que eu vou sacanear o Rodrigão, que é o nosso grande líder aqui, né, mestre da Vale TV, tem essa foto aqui atrás, que tem a separação da cidade, que não aparece a Zona Norte, né, da cidade, só aparece o restante. Bom, não aparece a feitoria também, não aparece a leste, tá? Então não é algo contra... É só Deirante, né? No caso, né? Não é contra a Zona Norte, né? Mas aqui tem algo interessante que eu acho que dá pra gente fazer esse recorte, que é o rio e o dique, né? Tu falava, por exemplo, das empresas que não se instalavam na Zona Norte por conta das enchentes, e tu falava também da grande greve que parou a BR-116. Eu acho que isso ia dar um bom link para nós falarmos da grande luta, né? 2 horas pelo dique, né? E daí a gente entra também nesse tema social, né? Das grandes mobilizações, organizações sociais que nasceram e que ainda vivem, né, na Zona Norte da cidade. Silon. Então, né, falar do movimento Prodic, né, um movimento que ele nasce muito forte com a presença do Padre Orestes Straglioti. Então, esse é o meu mestrado, aliás, o memorial, né, tá lá dentro da paróquia São Jorge, no ginásio. Então, tem, quem sabe, fazer um dia um programa lá de dentro, né, da própria paróquia São Jorge. Aliás, né, São Jorge agora, dia 23 de abril, dia do padroeiro da paróquia São Jorge. Tem tantas histórias para falar ali da paróquia São Jorge, né? Tinha um grande desfile de cavalarianos, eu já troquei de assunto, né? E que se perdeu isso, mas tem muitas fotos, né? Mas o Ismael aqui provoca essa questão um pouquinho da construção, né, do dique para a Zona Norte. Então, vamos entender que a construção do dique para a Zona Norte é um dique que começa lá no limite de Novo Hamburgo com São Leopoldo, ou seja, lá na Brás, né? Começa lá na Brás a construção desse dique. E ele foi projetado para proteger, então, dos alagamentos das enchentes para a Zona Norte. Isso a gente está falando da região Nordeste, toda Santos Dumont, Brás, Rio dos Sinos, e a região mais atingida, que é bem onde o rio faz a curva, né? Não temos essa foto, ele faz a curva. Então, o rio faz a curva significa que a água vinha toda, represava e entrava por onde? Entrava, então, pelo Rio dos Sinos, né? Pegava toda a parte da Campina Baixa, então, isso eu estou falando do Novo Sinos, Antônio Leite
que vêm, essas ocupações vêm todas para ali, Cerveira, justamente para trabalhar no calçado, e muitos vinham ali e vinham no verão não se tem a enchente, né? Lugares secos, né? Eu lembro que o Dirceu fala, né? Vou citar isso, temos registrado em um projeto que a gente fez, eu e o teu irmão, o Samuca, né? O Samuca que fez essa filmagem lá nos início dos anos 2000, onde o Dirceu fala que eles vieram olhar a região ali para comprar um terreno, mas vieram em janeiro, seco, maravilhoso, né? E o que vendeu, o terreno não falou das enchentes que vinham. E quando o Orestes chega aqui, em 82, ele chega em uma enchente, ele deixa registrado isso em um dos seus diários, né? Ele deixa mais de 70 diários escritos a punho. Ele disse que ele ficou apavorado, né? Porque teve que chegar de caico, né? De caiaque, até a igreja. Em uma das celebrações ele pergunta, gente, por que, né? Aqui do lado de cá vem enchente e do lado, então agora dá para olhar para a foto, do lado de lá não vem a enchente, né? Perguntou para as pessoas que estavam naquela celebração. E ele registra que uma senhora, né, a Dona Maria, é lá da Brasa, a Dona Maria disse assim, mas padre, sempre foi assim. E daí o Orestes, não pode ser o sempre foi assim, se lá do lado, ele até usa a expressão, vocês já pararam para pensar que fica 50 metros a igreja matriz e não tem enchente na igreja matriz? E vocês aqui na Brasa, o rio está longe, tem enchente? Então tem que existir uma proposta para que não venha mais as águas para cá, né? E aí ele começa então a tentar entender, né? Ele como muito estudioso, com muitas relações, né? Como tu colocou ali, ele tem relações internacionais fora. Ele ficou sabendo que já existia um movimento muito tímido com alguns líderes aqui da região, que existia um dinheiro que tinha vindo da Alemanha, mas faltava a contrapartida do Estado e uma contrapartida do município para terminar a construção, porque ele tinha vindo até parte ali da Brasa a construção e tinha parado. Foi da onde então ele convida, né? E faz todo o movimento e patrocina esse movimento, porque o movimento tem que ter um patrocínio de verbas para pessoas, né? Ele patrocina com verbas também adquiridas do exterior, ele patrocina um movimento, onde foi então dado o nome como movimento PRODIC, né? Mobilização PRODIC, com cartazes, né? Cartazes muito bem feitos, com reuniões, né? Com ações onde ele consegue envolver, então, toda a comunidade, né? Independente se é religioso, se não é religioso, ele consegue mobilizar e começa a marcar reuniões, né? Um desses líderes liberado é o Ari Vanazzi, né? Ele pode contar em um dos programas, quem sabe, e a gente já deixa aí o convite para o prefeito Ari Vanazzi, né? O Cerveira até diz que acha que é interessante ele vir para essa... Que era um esse jovem, momento, né? jovem. Um jovem recém-chegado. E ele, né? A Adriana, o Ari Centenário, o Dirce, muitos nomes, né? É muitos nomes que tem, que se a gente falar num só, não vai estar contemplando os outros, né? O próprio Ari Moura, o falecido Ari Moura, está, de alguma forma, nesse movimento. Não tão, porque ele não era da Zona Norte, né? Mas ele é um dos fundadores, articuladores ali da Antônio Leite, né? Exatamente, né? Aparece o nome do Ari Moura também, e eu deixo isso escrito também. Onde eles fazem essa mobilização e chegaram a um ponto que eles, olha, nós temos que pressionar o governo para isso. E isso nós estamos falando de Cerveira, daí o senhor é bom nisso, o senhor é historiador, nós estamos falando de 84, 85, recém a reabertura da ditadura militar no Brasil, então todo mundo com muito medo. E eu não tenho registro, esse registro eu busquei como pesquisador, que se deu aqui, então, a primeira vez que ocupam um órgão público depois da reabertura para a redemocratização, que é a BR-116. Então, eles
eles ocupam... Um espaço público federal. Federal, né? É a primeira vez, não se tem uma cidade ocupação. Cheia de quartel. Exatamente. E um detalhe, uma rodovia, aonde hoje ainda a gente pode perceber, e então foi muito bem estratégico isso, que eles ocupam num domingo. Né? Por que eles ocupam num domingo? Por quê? Porque há muitas pessoas, e ainda acontece, vão de Porto Alegre ou da região para Gramado, Canela, para a região da Serra. E eles então ocupam essa para pressionar o governo, dá efeitos, porque ganha a mídia nacional, né? Ganha a mídia local e chama atenção para as autoridades políticas na época. E a partir dali então começa o término da construção do dique e a valorização então da Zona Norte, né? A valorização, falando por exemplo do Novo Sinos, da Antônio Leite, né? As pessoas faziam daquele local, né, um local de plateia, eles iam pela BR-116, tem fotos disso, olhando a enchente lá embaixo, né? Daí nas falas, eu acho que é interessante, uma coisa é recorte, mas quem viveu e quem perdeu tudo ali, porque subia muito rápido o rio. O rio subia rapidamente, né? Do dia para a noite tinha gente que não queria sair das suas casas, porque é o pouquinho que eles conseguiram construir ali. E eram saqueados à noite também, além de tudo. E outra que a água subia rápido. Fotos que eu acho que é importante a gente trazer dessa época é como era construídas as casas ali, tem casas ainda. Vocês vão ver casas, né, com porões bem altos e a casa de madeira em cima. Então, Ismael, esse é um dos primeiros, eu vou dizer assim, eu acredito que é o primeiro movimento pós-redemocratização a nível de Brasil, com um tamanho que se pegou, né, aonde uniu em torno, né, de um movimento social de pessoas, então, essa demanda tão urgente para a região da Zona Norte de São Leopoldo. Né? Com certeza unificou, né? Além de produzir muitas lideranças, e você falava do Padre Orestes, né, conduzindo liberações, vamos dizer assim, o que seriam liberações? Seriam ajudas de custo para tu ter liderança. Isso era uma prática, né, das religiões, das igrejas, dos movimentos, fazer isso, né, tu conseguir dar uma graninha para um jovem ali para poder ele fazer a sua atuação social, política, sem precisar estar dependente de algo que é meio hoje incomum, ou pouco né, comum nas igrejas, né? Eu não tenho pouco conhecimento sobre isso. Mas, Cerveira, o que mais que nós poderíamos falar aí dessa história e da Zona Norte linkada com esse fim das enchentes, né, que assolavam, né, e que ao mesmo tempo unificaram, né, a Zona Norte? Acho que é importante a gente poder fazer um olhar tanto demográfico, né, qualidade de vida e a questão das próprias empresas e o crescimento da Zona Norte, né, empresas, serviços, enfim. Isso que eu falava antes, né, você vai ter uma ocupação da área de enchente basicamente por habitações. Habitações que são muito precárias, boa parte delas, as pessoas vivendo com uma situação muito perigosa mesmo, né, de doenças, de riscos, seja risco de contaminação, o próprio afogamento de crianças, uma série de coisas, né. Hoje, se a gente pensar o que o fim das enchentes impacta em termos habitacionais, né, você vai ter uma valorização, por exemplo, dos imóveis, né, a própria região onde o prefeito mora ali, que é uma região que em sua maioria tinha 2, 3 enchentes por ano, então os imóveis eram muito baratos, você não tinha casas de alvenaria boas, ou se tinha, você tinha que fazer um porão gigantesco, que é o que o Silão falava, né, as palafitas praticamente que existiam na região, e à medida que cessa essa enchente, é muito interessante, né, porque como disse a Dona Maria lá no relato do Silon, sempre foi assim, e de repente é quase como se fosse um milagre, né, em poucos anos não tem mais enchente. E isso gera um movimento, né, social, econômico, as pessoas começam a comprar terrenos, começam a colocar serviços, começam a ocupar, empresas começam a ir para esse espaço, né, e isso gera uma enorme transformação. Então, o boom habitacional, a gente falava antes do programa, da dificuldade ainda de ter números mais... Agora imaginamos que o censo aí
que estão tentando terminar, né, traga números mais confiáveis para a Zona Norte, mas a gente não tem, historicamente, bons números porque não havia uma qualidade de atendimento dessas comunidades, seja por conta do Estado e dos serviços privados como um todo. Então, me parece que não se dá, na história de São Leopoldo, na história do próprio Rio Grande do Sul, a importância adequada para o que foi uma cidade do tamanho de São Leopoldo ter encerrado esse capítulo das enchentes, ou pelo menos encerrado a esmagadora maior parte, né? Isso tornou a Zona Norte uma área para muito além da Charlau, porque a Charlau era esse lugar de segurança, né? O Silon falou que até ali na Santa Catarina tinha às vezes enchente nas maiores, mas o núcleo ali, né, União, aquela zona, geralmente não ia água, né? E a Charlau Alta também era valorizada porque era alta, né? Tu tem uma zona ali onde hoje é a Igreja Luterana, onde era a antiga empresa de ônibus da Leopoldense, né, que foi vendida, aquela também, aquela parte da Henrique Beer também não ia enchente. Então ali se criou uma elitezinha, né, que era em torno da Igreja Luterana. Então tu tinha esses pontos e hoje não tem mais, né? Talvez as pessoas estão pensando, mas ainda tem esse, né, a gente não está livre de enchente, né? Eu acho que tem que diferenciar aí, né, o que é um alagamento pontual, né, que aí em poucas horas a água desaparece, de uma enchente que tu ficava dias debaixo de água, né? As pessoas pescavam, né, Ismael? Você tem foto dos caras colocando rede no Jardim Viaduto, na Vila Glória, caico, porque, né? Inclusive ali no Jardim Viaduto ainda, né, nós vivemos alguns momentos, né, por conta da questão da canalização, do asfaltamento, né, também, momentos de pequenos alagamentos, né? É recente agora, chuvas recentes, né? Mas o que nós nos livramos de ter na cidade são esses capítulos trágicos que acontecem em outras, que a gente vê nos noticiários, né? De perdas da casa inteira, né? Seus pertences e tal. Mas também, Cerveira, tu fala muito aqui dessa questão das grandes empresas e da Charlau. Hoje nós temos pequenos pontos econômicos, né? Eu moro no Parque Itapema, né, ali na Charlau. Ali nós temos mercado, tem farmácia, tem, enfim, espaços de alimentação, né? Lancherias, barbearias. Na Campina a gente tem um espaço bem grande ali, né, próximo de onde você mora, né, na Henrique Beer, que aliás... Chigolaria ali, né? Hoje isso, a Henrique Beer, aliás, é bem grande. Não vamos falar o nome, né? Mas ainda não. Lá no Arroio da Manteiga também nós temos, né, um espaço. Aqui no Rio dos Sinos, menor, mas nós temos na Vila Brás. Aliás, então nós temos vários pontos que são... Inclusive na Campina tem banco, acho agora. Está funcionando o Banrisul, né? Então... A gente estima, né, Ismael, que tenha cerca de 80 mil pessoas do Rio, né, para o lado de Novo Hamburgo, para fazer essa zona norte aí, delimitar de novo, né? Cara, 80 mil pessoas com um poder aquisitivo bastante considerável, assim. Quem é de fora pode olhar para a zona norte e pensar que são bairros exclusivamente operários, assim. Mas, de modo geral, são bairros que têm um poder aquisitivo médio, pelo menos. Então, a própria Campina, que historicamente é um bairro operário, né, se você andar sábado de manhã, né, a gente é da Zona Norte, né, vamos ter que levar o Rodrigão para ele passear na Campina sábado de manhã, eu sempre comparo a Campina a Canudos, em Novo Hamburgo. São dois pontos que eram bairros tradicionalmente operários e que hoje têm uma pujança econômica impressionante. Né, comércios que funcionam na Henrique Beer, na Campina, talvez fechariam na Thomas Edison, na Charlau mais tradicional, e na Campina eles se mantêm abertos. Então o fluxo de pessoas, o comércio, né, assim, é um do lado do outro, muito movimento, né, com todo tipo de comércio. Eu concordo contigo, assim, a gente tem muitos microcentros, assim, então tem uma divisão grande, né, e ao mesmo tempo alguns desses lugares acabam juntando essas pessoas. Um deles é a Avenida Henrique Beer, especialmente ali perto de onde o Silon mora, né, que fica perto da antiga antena da Rádio São Leopoldo, né, que hoje agora está se construindo um condomínio enorme. Então, assim, em algum próximo da igreja São Jorge, isso. ali, né?
Isso é uma coisa para a gente falar no futuro, né? O acesso à Zona Norte hoje ele é problemático. Esse condomínio, que vai ser um condomínio grande, ele vai tornar o acesso rodoviário ainda um desafio maior, então é uma coisa que a gente vai ter que pensar junto como comunidade, né? Como que faz para sair e entrar dessa região ali, né? Especialmente a região da Charlau e da Campina. Mas eu acho que isso é importante, assim. E o outro centro que é importante é a velha e boa Charlau, né? A velha e boa Charlau ali, tanto na 240, onde tu tem ali todos esses atacados e lojas. Tem uma loja ali, que eu também não vou dizer o nome, que depois vou lá conversar com eles para eles nos patrocinar, que tem tudo. É um negócio impressionante. Tem lá de Paetê até... Aeronave, tem o nome de uma mulher, inclusive, o nome da loja. Eu não vou dizer aqui agora para não... Ô Cerveira, mas eu quero retomar só um pouquinho, né? E daí trazer até para a questão do Parque Itapema, né? Onde o Ismael mora, e o Beto, meu irmão, mora lá também, eu quero trazer ele, é bem polêmico, eu quero trazer ele, né? É de família. É de família, mas ele é mais polêmico ainda, né? Eu quero trazer ele, porque ele é um dos primeiros moradores ali do Itapema, né? Ele foi presidente da Associação de Bairros lá, que foi muito forte, foi presidente da Capela São José, que foi muito forte, e como ele gosta de brigar, eu já vou deixar um desafio para ele, né? O que eu não consegui entender uma zona da Zona Norte tão forte que nem a região de vocês, e eu andei lá para dentro e me perdi esses dias, né? Fui buscar uns docinhos lá na casa de uma senhora que vendeu para nós. Como essa comunidade não se mobilizou para ter um acesso de lá para cá. Eu deixei de fazer pilates lá numa academia lá no Itapema, porque eu marquei no relógio, eu levei 20 minutos um dia para atravessar a RS 240 ali na zona onde é a Bayer, ali que é onde vocês têm aquele posto de gasolina, né? Então, mais do que urgente, passado e para o futuro se precisa um viaduto. Por mais que vai ser feita modificações agora ali no entorno da velha Charlau, ali em torno do antigo Unidão e da Igreja Matriz ali, que está um transtorno ali para essa mudança, pontos como, por exemplo, lá o Itapema, que é vocês, a Boa Vista também, que tem muito para crescer até a Estância Velha e até Novo Hamburgo, né? Então, trazer esses moradores para esse programa... Inclusive, acho que com essa modificação do viaduto da Charlau, o trânsito vai ficar mais rápido ali e vai ficar mais complicado de atravessar ainda. Para vocês ali, Então, esse programa também a gente quer trazer, né, a moradores dessas localidades para provocar, porque a gente é saudosista e gosta de falar do passado, né? Mas eu, como sociólogo, né, eu gosto de olhar para frente também, né, apontando soluções para as novas gerações. E estudando o movimento social PRODIC, né, e toda a vida do Orestes, né, eu acho que isso é um legado que a gente tem que deixar. Mais do que estar na política, é fazer a política, né? E eu acho que esse aqui vai ser um ambiente bem legal para nós fazer isso, né? Só complementando. Uma função social do programa. Sem dúvida. E acho que essa é uma região, né, que também pode ser acessada adequadamente se houver um trabalho na Presidente Lucena, né? A estrada Presidente Lucena, ela é de chão batido e ela liga o Itapema a Novo Hamburgo. Sim. Né? Só que aquilo ali está completamente abandonado. Esses dias a BR-116 estava parada, eu passei por ali, passei com medo. Né? Passei com medo porque realmente, assim, abandonado, completamente. Eu não sei nem se é de Novo Hamburgo ou de São Leopoldo, aquela área. Não faço ideia, então não estou fazendo crítica a ninguém especificamente. Mas uma área que poderia se tornar um baita acesso, lembrando que a BR-116 está sempre carregada. Né? E realmente é muito perto. Sei lá, deve dar 5 quilômetros, tu tá ligando as duas cidades. Então tem várias opções aí que a gente vai ser. Que ainda tem um pouco de São Leopoldo, na verdade. Exatamente. E que liga ali ao Itapema também, né? Ali por trás. Mas enfim, acho que nós estamos quase se encaminhando para o final, né? E daí nós poderíamos aqui rapidamente fazer a nossa despedida, né? E dar um pouco de pistas aí de coisas que nós vamos falar ao longo dos nossos programas. Pode ser? Servir. Então,
ponto final aqui, né, nos inspirando aí no Estação Hamburgo do Rodrigão, fazer o ponto final, agradecer aí o espaço para a Vale TV, ao próprio Rodrigão, a Simone também, né, que além de uma amiga aí já, minha aluna lá da INH, e dizer que pessoas possam nos procurar, possam dar ideias, possam se oferecer para vir, né, dizer do que tem para contar, trazer fotos, o que elas tiverem, para a gente ir valorizando esse espaço. Lembrando que é a primeira vez na história que a Zona Norte tem um programa de TV, né? Isso aqui é histórico, né? Então isso é muito importante, a gente não pode perder esse espaço de debate, de falar de história, de discutir opções, né, para essa região da cidade. Então, acho que esse é um ponto que eu queria encerrar e agradecer a todo mundo aí que estiver nos assistindo. Então, né, eu quero deixar aqui registrado que durante esse período que a gente fez aquele programa na Estação São Léo, pensando no Estação Zona Norte, algumas pessoas me procuraram e eu fui recebido pela esposa do seu José Botega. O seu José Botega foi um dos diretores do antigo Escola Olindo Flores, que virou depois Augusto Meyer, né? Lá na Charlau, é uma escola que está em frente à Sociedade União. O seu saudoso, então ele é falecido, José Botega, ele faleceu com 90 anos. Ele deixou, então, um livro escrito, né, contando um pouquinho das famílias mais tradicionais ali da Charlau, especificamente da Charlau, né. Fez uma homenagem, então, até nós tínhamos uma Miss, né, uma Miss Brasil, uma Miss Rio Grande, uma Miss Brasil, que foi Miss Olindo Flores também. Fez uma homenagem para ela e quero também, né, trazer os seus familiares, a filha ou o filho, até mesmo a esposa que é viva, para esse momento que a gente quer divulgar. E quem sabe, né, trazer mais histórias, a gente possa construir um grande livro aí da Zona Norte de São Leopoldo, né, não só da Charlau, mas de toda a Zona Norte. Então fica o meu convite, muita gente tem o meu contato pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, para a gente, juntos e juntas, construir, então, a história que foi já contada, né, e é muito importante contado pelos nossos antecedentes, né, mas também abrir caminhos para uma nova história da Zona Norte, que agora, o primeiro programa ao vivo, alguns programas, né, da TV do Vale, né? Vale TV. Que alegria, né? Que alegria a gente estar aqui abrindo esse caminho. Agradecer, né, aos amigos aqui, o Alexandre e o Silon também para nos botar aqui nessa tarefa, né? Porque a gente precisa desse apoio, né? Para a gente fazer junto, a gente fazer algo precisa de pessoas, né? Precisa dos amigos, né? O Rodrigão, o Gustavo aqui na técnica, enfim, você que está assistindo, né, o nosso programa. Aliás, participe conosco, né? O programa vai ser sempre transmitido às sextas-feiras, às 18 horas, aqui na Vale TV. Quem aí tiver interesse também a nos patrocinar, né, apoiar o programa, nos procure. E nós vamos dialogar aí com toda a Zona Norte, né? Então, todo mundo vai se sentir em casa aí conosco. Um abraço e até a próxima. Até, gente. Até. Boa noite.